Uma sabota dita para que ela não chegue a tempo no show da rádio. Tudo acontece rápido demais. Cruel demais. O carro para no meio do caminho. Os pneus, furados. E, como se não bastasse, Dita está coberta de tinta dos pés à cabeça. O coração dispara. O desespero toma conta. Eu não acredito nisso. Ela diz, com a voz trêmula. O carro tá com os pneus furados. E eu tô toda suja de tinta. Respira fundo. Os olhos se enchem de lágrimas. Eu não vou conseguir chegar. Minha carreira vai acabar antes mesmo de começar. Candinho se aproxima, aflito, mas firme. Ele segura as mãos dela. Não fala isso. Por favor. Sua carreira não vai acabar por causa disso. O Lúcio vai entender. Ele confia em você. Dita balança a cabeça. Nervosa. Não, não fala do Lourival. Eu não vou aceitar que outra pessoa cuide da minha carreira. Ela olha para o próprio corpo, manchado de tinta. E agora, Candinho? O que eu faço? Eu não posso aparecer assim, desse jeito. A poucos metros da Liz, uma observa tudo, escondida. Um sorriso frio surge em seu rosto. Ah, a Sandra me deu uma oportunidade de ouro. Pensa, satisfeita. Dessa vez eu me livro dela de uma vez por todas. Já tô até imaginando. A Dita perdendo a carreira que nem começou. E eu conseguindo a guarda definitiva do Samir. Os olhos brilham. O Candinho indo visitar o filho na minha casa. Dessa vez, nada me segura. O Candinho vai ser meu. Convencida de que venceu-os, uma se afasta. Enquanto isso, Candinho encara Dita com ternura. Vai, mesmo assim. Não desiste agora. Ela hesita. Respira fundo. Você acha mesmo? O que importa é a minha voz, não é? É isso, Candinho responde, sem pensar duas vezes. Eu dou um jeito num carro. Ou a gente vai de charrete com Policarpo. Dita olha para o caminho, calcula o tempo, e decide. Não vai dar tempo. Eu vou a pé. Sem esperar resposta, ela começa a caminhar apressada. Candinho grita atrás dela. Espera! Eu vou com você. Enquanto isso, na casa de Estela, a festa de 20 anos da Rádio Paraíso passa na televisão. Estela, Celso e Anabela acompanham tudo em silêncio. Celso percebe o semblante abatido da noiva. Por que você tá assim? Pergunta, desconfiado. É por causa daquele doutorzinho? Estela se remexe no sofá. O coração aperta. Ela tenta disfarçar. Mas algo dentro dela começa a se agitar. Ela engole em seco, respira fundo, e responde, com a voz baixa, ainda abalada. Eu tive uma lembrança do dia do meu acidente. Celso se afasta só o suficiente para olhar nos olhos dela. Surpreso. Atento. Sério? Que lembrança foi essa? Ele hesita um segundo. Você sabe quem foi o infeliz que fez aquilo com você? Estela balança a cabeça. Lentamente. Não, ainda não. Eu não consegui lembrar de tudo. Ela fecha os olhos por um instante. Só sei que houve uma discussão. Isso significa que tinha alguém comigo naquele barco. Celso sente um aperto no peito. A culpa bate forte. Ele a puxa para um abraço apertado. Me desculpa, meu amor. Me desculpa por ter pensado errado de você. Ele acaricia os cabelos dela. Eu tô aqui, tá? E eu vou te ajudar a descobrir quem fez isso com você. Custe o que custar. Estela se apoia nele, sem imaginar que essa lembrança incompleta está prestes a se completar, e que a verdade virá, do jeito mais inesperado possível. Enquanto isso, na Rádio Paraíso, o clima é de tensão. O evento de 20 anos segue, e a audiência sobe a cada minuto. Lúcio observa os números, animado, mas não consegue sorrir. Ele anda de um lado para o outro, inquieto. A Dita não é de se atrasar. Ela nunca fez isso. Nunca. Ernesto se aproxima, cínico, com um sorriso torto. Eu sempre disse que essa caipira não era confiável. Insisti para ela não cantar hoje. E agora você tá vendo que eu tinha razão. Lúcio para. Vira-se de frente para ele. Escuta aqui, Ernesto. Eu confio na Dita. Coisa que eu não posso dizer sobre você. Ele se aproxima mais um passo. Se eu tivesse que adivinhar o que aconteceu com ela, eu diria que tem dedo seu nisso tudo.
Ernesto sorri, debochado. Você é péssimo em adivinhações, meu amigo. Vou dar mais alguns minutos para essa caipira aparecer. Se não chegar, eu resolvo isso do meu jeito. Pouco depois, do lado de fora da rádio, Ernesto e Sandra encontram Zuma. Disfarçada, elegante, fingindo tranquilidade. Sandra pergunta, em tom baixo: o atraso da Dita é culpa sua? Uma sorri, convencida. Claro que é. Acha mesmo que eu sou amadora? Ernesto cruza os braços e de repente arregala os olhos. Eu acho que você é uma amadora, sim. Uma e Sandra se viram ao mesmo tempo. E então veem. Dita surge correndo, ofegante, coberta de tinta da cabeça aos pés. Mas de pé. Determinada. Uma empalidece. Eu jurei que ela ia desistir depois disso. Sandra observa, contrariada, mas sincera. Essa caipira pode ser tudo. Menos fraca. Persistente e corajosa, ela é. Ernesto engole seco. O tempo está acabando. Então, eu não tenho muito tempo, diz, nervoso, já calculando o próximo passo. Eu preciso que vocês impeçam ela de entrar na rádio. Eu faço a minha parte. Sandra concorda na hora. O olhar endurece. Pode deixar. Eu vou ser bem convincente. Sem perder tempo, ela avança até Dita e a intercepta. Mas o que é isso? Você não pode entrar desse jeito. Dita respira fundo, nervosa, mas firme. Me desculpa, baronesa, mas eu vou fazer o meu show. Sandra força um sorriso frio. Não seja ingênua. Você acha mesmo que eu briguei com meu marido por causa disso? Ela se aproxima mais. O que você acha que o Ernesto vai pensar quando te vir subir naquele palco? Desse jeito? Antes que Dita responda, Candinho se coloca à frente. Com licença, dona. A Dita vai cantar. De qualquer jeito. Ele fala com convicção. Ela não veio aqui para ser bonita. Veio para cantar. Para mostrar a voz dela pro mundo. Então, dá licença. Sandra fecha a expressão e se move novamente, bloqueando a passagem. Não. Eu não posso permitir que a Dita vire chacota. Ela respira fundo, teatral. Me desculpa, mas o show foi cancelado. Ao mesmo tempo, dentro da rádio, Ernesto age rápido. Interrompe a programação. Atenção, ouvintes. Venho anunciar que Dita Ribeiro cancelou o show que faria hoje. Pelas casas da cidade, o clima muda. Murmúrios, indignação. Alguns ouvintes começam a desligar o rádio. Ernesto continua. Cínico. Eu, particularmente, depositei muita fé na carreira da Dita. Mas ela nos mostra, dia após dia, que não tem estrutura, nem qualidade, para ser uma estrela. Do outro lado da cidade, Estela entra na sala. O que foi que eu perdi? Por que essas caras? Anabela responde, abatida. A Dita não vai cantar mais. Estela regala os olhos. O quê? Isso não faz sentido. A Dita nunca cancelou um compromisso. Ainda mais assim, de última hora. Celso complementa. A gente não sabe o motivo. O Ernesto não explicou nada. Só disse que ela não vai cantar. E ainda a insultou. Um arrepio percorre o corpo de Estela. Ernesto. Ela diz, tensa. Sempre mentindo. É claro que tem alguma coisa acontecendo. E então, na rádio, o impossível acontece. Dita surge no palco, ofegante, coberta de tinta. Mas com o olhar firme. Eu tô aqui. E eu vou cantar. Pela cidade inteira, o efeito é imediato. Quem tinha baixado o volume, aumenta. Quem ia desligar, se anima. Ernesto entra em choque. Caros ouvintes, Dita Ribeiro está coberta de tinta. Em um estado totalmente inadmissível para uma estrela. Antes que ele continue, Dita arranca o microfone da mão dele. Eu tô suja, sim. Mas não foi porque eu quis. A voz dela ecoa, firme, emocionada. Eu podia cancelar esse show. Mas eu não vou. Ela respira fundo. Eu vou cantar. Porque esse é o meu sonho. E essa é a minha vocação. Furioso, Ernesto aperta os punhos. E se retira do palco sem dizer mais nada. Dita começa a cantar. A voz dela ecoa pelas rádios. Limpa. Forte. Emocionante.
Pela cidade inteira, o silêncio se impõe. Depois, arrepios. Lágrimas. Ninguém consegue ignorar o que está ouvindo. No camarim, Ernesto explode. Eu não falei para você impedir a Dita de entrar? Sandra respira fundo, tentando manter o controle. Eu tentei. Mas o Candinho apareceu. Ele chegou a me segurar para garantir que a Dita entrasse. Ernesto cerra os dentes. Tinha que ser o Candinho. Sempre ele. Esse sujeito ainda vai se ver comigo. Sandra levanta a mão, firme. Calma. Guarda essa raiva para daqui a pouco. Ela se aproxima, confiante. Eu já pensei em outro plano. E dessa vez, a Dita não vai ter a menor chance. O que eles não imaginam é que um pequeno detalhe fará tudo sair exatamente ao contrário do que esperam. No palco, o show continua. Dita canta e tenta ignorar os olhares atravessados de Ernesto. Ela fecha os olhos e se concentra apenas na música. Lúcio se aproxima do vilão. É impressionante. Mesmo com tudo contra ela, a Dita sempre entrega um show emocionante. Ernesto revira os olhos, incomodado. Eu não acredito que você acha normal ela aparecer assim. Justamente na festa de 20 anos da rádio. Lúcio responde, tranquilo. Foi a própria Dita quem disse. Aqui, o que importa é a voz. Ele olha para o palco. E isso. Ela entrega com maestria. Lúcio se afasta. Ernesto observa a Dita cantar, e murmura, cheio de veneno. Logo, essa voz vai ser usada contra ela. Na casa de Stella, o clima é de pura emoção. Todos acompanham o show, empolgados. Com lágrimas nos olhos, Stella fala, com a voz embargada. Eu tô tão feliz pela minha amiga. Celso observa. Atento. Você tá chorando por causa do show. Ou porque ainda pensa no seu acidente? Stella desvia o olhar. Respira fundo. Eu não vou mentir pra você. As imagens que eu lembrei não saem da minha cabeça. Ela fecha os olhos por um instante. Eu sinto que, a qualquer momento, eu posso me lembrar de tudo. Celso segura a mão dela. E quando isso acontecer, a gente vai denunciar essa pessoa. Seja quem for. Pouco depois, o show de Dita chega ao fim. Aplausos ecoam pelo estúdio e pela cidade. Lúcio entra ao vivo. Com emoção na voz, ele se prepara para dizer as últimas palavras, encerrando a celebração dos 20 anos da Rádio Paraíso. Quando o dono da rádio já se prepara para se despedir e encerrar o evento, Ernesto avança. Toma o microfone. Antes que vocês desliguem seus aparelhos, eu preciso fazer uma denúncia. Pela cidade, o efeito é imediato. Os ouvintes se entreolham. Rádios são aumentados. Em bares, restaurantes e salas de estar, as conversas param. Todos esperam. Com uma voz calculadamente firme, Ernesto começa. Durante o show de Dita Ribeiro, eu fui até o camarim dela. Ele faz uma pausa dramática. Lá, eu encontrei uma garrafa e um copo sujo. O tom se torna acusatório. Foi por isso que ela se atrasou. Vocês, meus caros ouvintes, não conseguem ver o que acontece aqui dentro. Ele respira fundo. Além de suja, ela está embriagada. Antes que ele continue, Dita invade o local. O que você tá fazendo, bigodinho? Eu não fiz nada disso. A voz dela sai tomada pela revolta. É exatamente o que Ernesto esperava. Ele se aproxima ainda mais do microfone e grita, fingindo desespero. Ai! Para com isso! Me solta! Por que você tá fazendo isso comigo? Dita paralisa, em choque. O quê? O que você tá fazendo? Eu nem cheguei perto de você. Nesse instante, Sandra surge atrás de Dita. Discreta. Precisa. Ela empurra Dita de leve, mas no ângulo perfeito para o microfone. Ernesto aproveita. Socorro! Alguém tira ela daqui. Pela cidade, a narrativa se espalha como fogo. As pessoas acreditam. Indignadas. Os telefones da rádio começam a tocar sem parar. Pedidos, reclamações, ataques. Essa moça nunca mais pode cantar. Que vergonha! Em poucos minutos, a carreira de Dita parece ruir ao vivo. Mas, enquanto tudo isso acontece,
Na casa de Stella. Algo muda. A voz de Ernesto ecoa pelo rádio. As acusações. Os gritos forjados. De repente, Stella leva a mão à cabeça. O rosto perde a cor. Imagens invadem sua mente. Rápidas, violentas, nítidas demais. Celso percebe. Stella. O que foi? Ela começa a hiperventilar. O corpo treme. Stella, fala comigo. Com os olhos arregalados. A voz quase falhando. Ela diz. Eu me lembrei. Eu me lembrei de tudo sobre o acidente. Celso congela. O quê? Você lembra de quem fez isso com você? Stella o encara. Pálida. Certeira. Foi o Ernesto. Na rádio, Lúcio perde a paciência. Invade o estúdio. Chega! O microfone foi desligado agora. Ele aponta para Ernesto. Essa farsa não vai funcionar. Ernesto ajeita o paletó. E abre um sorriso frio. Cínico. Vai sim. Ele olha ao redor. Confiante. Já funcionou. Se eu tivesse que apostar, Ernesto diz, com desprezo, eu diria que a carreira da Dita acabou. De repente, a porta se abre com força. Candinho entra, fora de si. Bigodinho. Você passou de todos os limites. Sem pensar duas vezes, ele avança para cima de Ernesto. Gritos. Gente tentando separar. O caos se instala. Mas Ernesto não perde o sorriso. Pelo contrário, ele fala, calmo demais para quem está sendo ameaçado. Continua assim. Quanto mais escândalo, melhor. Minha narrativa só fica mais forte. Ele ergue a voz. Chamem a polícia. Tudo isso já foi gravado. Eu tenho provas. A discussão explode. Dita e Candinho confrontam Ernesto. Sandra entra no meio, mantendo a postura impecável. A máscara de baronesa intacta. Eu não sei do que vocês estão falando. Isso é um absurdo. As vozes se sobrepõem. A confusão acontece longe do microfone. E ninguém percebe. Quando Stella se aproxima, Celso age rápido. Liga o microfone. O estúdio silencia. Stella respira fundo. E fala. Não acreditem no Ernesto. Pela cidade, os ouvintes prendem a respiração. Todos sabem que eu desapareci por vários dias. Depois de cair na lagoa. A voz dela treme, mas não falha. Eu perdi a memória. Não sabia quem tinha sido responsável. Até hoje. Ela encara Ernesto. Mas ao ouvir você mentir, ao ouvir você acusar a minha amiga Dita, a minha memória voltou. Um murmúrio percorre o estúdio. Foi você, Ernesto. Foi você quem me empurrou naquela lagoa. Ernesto empalidece. Você fez isso depois que eu descobri que você enganava o próprio padrinho. Stella continua, firme. Depois que eu saí da cidade, você ficou com a herança. Você só virou sócio da rádio, porque tentou me matar naquela lagoa. O impacto é imediato. Pela cidade, a revolta explode. Pessoas saem de casa. Marcham em direção à Rádio Paraíso. Ernesto e Sandra se entreolham. O desespero aparece. Eles tentam avançar contra Stella, mas são impedidos. Marcelo, Candinho, Lúcio e Dita se colocam à frente. Agora, sem recuar. Acabou, diz Lúcio. Vocês não mandam mais aqui. Ernesto, Sandra e Zuma tentam fugir, mas ao sair da rádio, encontram algo que não esperavam. Uma multidão. Gente gritando, cantando, comemorando. Alguns estão cobertos de tinta. Dita leva a mão ao peito. Os olhos se enchem de lágrimas. O que era humilhação virou símbolo. Resistência. Ernesto, Sandra e Zuma são pegos em flagrante. Sem saída. A manifestação cresce e se transforma em festa. O evento de 20 anos da Rádio Paraíso se torna muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E agora eu quero saber de você. De 0 a 10, que nota a Dita merece? Por não desistir, mesmo quando tudo deu errado. Escreve aí nos comentários.